Então assim, cara, você sabe que eu tenho amigos no céu e tenho amigos no inferno, né? Então eu tenho alguns amigos que possuem esse flerte, né, com fascismo, né, com esse tipo de coisa. Amigos da época de adolescência ainda, inclusive, sabe? Alguns de infância, inclusive. Mas enfim, a questão é que um desses amigos me mandou uma mensagem esses dias. Bonitinha a mensagem, cara, bonitinha, curti. Falando assim, porra, Fernandão, eu curto seus vídeos pra caralho e tal, cara, mas, pô, agora você tá com esse negócio aí de ficar fazendo programa de comunista. Não curti muito isso aí não. E assim, a gente aqui não faz... Eu não sei de onde, tá vendo? Por isso que eu digo pra você a distorção cognitiva das coisas, né? Porque esse programa aqui, ele tá muito mais voltado para falar tipo de churrasco, né? Porque ele é um intervalinho do churrasco. A gente tá ali na churrasqueira, né? Aí a gente vem aqui no intervalinho de uma carninha e outra e fala uma coisa, fala outra aqui. A gente está muito mais ligado pro churrasco. Você vê o nosso logo, por exemplo, né? Esse círculo que remete à picanha. Aqui o amarelo que remete à gordurinha, né? E aqui a forma que a gente mais gosta da carne, que é mais ao ponto, tchê. Eu não sou comunista. De forma alguma eu sou comunista, não sou não. Mas eu vou falar pra você de um cara, agora eu vou estragar, olha só. Agora eu vou estragar a infância de muita gente. Eu acho, pelo menos eu acho. Mas é só para exemplificar, né, essa distorção cognitiva das coisas. Vou falar de um cara que vocês vão ver que é um cara bastante comunista, que está todos os dias no SBT, agora está no Multishow também, né? Que é o Xpirito. Xpirito, que é um diminutivo de Shakespeare. Né? Uma forma castelhanizada de falar seria o Shakespearezinho. Enfim, estou falando do Bolanhos, é o Chavo Lelocho. E veja você, um cara bastante comunista, um cara que em 2006 apoiou o Partido Conservador do México. Em 2007 se manifestou contra o aborto, mas aí eu até entendo, porque tem uma história de que a mãe dele, quando estava grávida dele não, estava esperando ele, quando, né, nascer, ele falou que ela foi aconselhada a abortar, né? Então era para, ele nem ter nascido, né? Minha mãe também, a minha mãe às vezes ela fala que ela também tentou me abortar e você vê, olha aí, que belezeira, que belezura. Então nós somos a resistência, velho, não tem essa não. Mas enfim, em 2007, né, ele se manifestou contra o aborto e ele também se manifestava contra manifestações de rua. Ele achava que não era esse o caminho tal. Então você vê que é um cara com uma índole bastante comunista, né? Assim, eu confesso, eu assisto Chaves pelo menos 3 vezes por dia. Eu assisto muito Chaves. E você vê, quando eu era criança, eu achava que a vida era aquela vila imutável do Chaves, né? Eu achava que eu nunca ia me mudar daquele lugar, eu achava que os meus amigos seriam sempre aqueles amigos, né? Os meus professores, aqueles professores, eu achava, os vizinhos, aqueles vizinhos, eu achava que era imutável. E de certa forma eu acho que ainda é, né? Eu acho que ainda realmente é imutável, né? O mundo, ele é essa grande vila imutável do Chaves, não é verdade? E
Você vê, a gente acorda tendo uma certeza nessa vida, que o seu Madruga está devendo 14 meses de aluguel, né? Então, e o seu Madruga, você vê, o seu Madruga é um cara, o seu Madruga é um gentleman, né? Você vê nessa relação que ele tem com a dona Florinda, por exemplo, ele sempre apanha, mas ele nunca revidou, na verdade, ele nunca revidou. E, aliás, eu acho que tinha um flerte romântico ali. E tem muita gente que assiste Chaves e concorda com o que eu estou falando. E diz a mesma coisa que eu estou dizendo. Que rolava um romance ali entre o seu Madruga e a dona Florinda, né? Enquanto o professor Girafales e a dona Florinda tinham aquele flerte, né? Mas com relação ali ao café, o seu Madruga e a dona Florinda era uma coisa mais quente, né? De pele, né, meu? De impacto, né? Na verdade. Então, o Bolanhos era comunista. Não era comunista? Mas veja bem, não é que o Bolanhos era comunista, militante do Partido Comunista. O Bolanhos ele era um cara que, ele, de alguma forma, ele conhecia o Manifesto Comunista de Engels e de Marx. E ali estava a sua crítica social, ali no roteiro do Chaves, na configuração do Chaves, está o Manifesto Comunista. Você tem ali você tem as condições reais de uma disputa de classes. Você tem a dona Florinda, né, que a dona Florinda ela recebe pensão de militar, né, que o marido dela era marinheiro, desapareceu, sofreu um acidente, não sei. E você tem a dona Florinda, o Kiko, seu Barriga, representando a burguesia, e você tem a Chiquinha, o seu Madruga, o Chaves, de alguma forma representando o proletariado, né? Então os brinquedos do Kiko são melhores, maiores, mais bonitos do que os da Chiquinha, do que os do Chaves. Então, veja só, você tem ali opressores e oprimidos em constante oposição, numa guerra ininterrupta, hora franca, quando, por exemplo, o seu Madruga está apanhando do Kiko, né? Gentalha, gentalha, gentalha. Hora disfarçada, né? Quando, de repente, a Chiquinha está ali querendo alguma coisa do pai e fica, ô paizinho lindo, quer um brinquedo do Kiko, ô Kikinho lindo, quer um favor do Chaves. Ô Chavinho lindo. Né? Então essa guerra, ou no caso do drama da Vila, esse dilema, termina sempre ou com uma transformação revolucionária, tipo férias em Acapulco, né? ou com a destruição em guerra das duas classes, burgueses e proletariados, tipo quando eles acabam lá todos molhados, todos eletrocutados, todos com um bolo na cara, né? E o Platão tinha uma ideia muito parecida com a do Bolanhos, com a do Marx, com a do Engels. O Platão ele idealizava uma cidade ideal, né? Justa, plena, fraterna, e com 3 categorias de cidadãos que desempenhavam o seu papel de acordo com a sua natureza. Então, se o cara tivesse mais inclinação tipo para temperança, ele era trabalhador. Se ele era um cara corajoso, ele podia ser guardião. E se era uma pessoa sábia, e para ser um sábio, o cidadão precisaria ter muitos anos de estudo, que nem para ser do Ministério Público e tal, se a pessoa tivesse essa inclinação, ela poderia ser governadora, podia ser filósofa.
Então, por isso que o Chaves até hoje é muito atual, né? Porque reflete bem a nossa condição atual, né? Você vê o mundo inteiro está vendo qual é a nossa condição nesse momento, né? E se não fosse tão trágico, seria muito engraçado. É engraçado, né?